Bom dia a todos, para quem está nos assistindo por videoconferência, para quem está na URL. Quero agradecer o convite da Coordenadoria Geral da Biblioteca e dizer que é um enorme prazer poder compartilhar com vocês. Espero atender às expectativas e contribuir de alguma forma para o conhecimento sobre o ORCID com a rede, compartilhar com a rede o que eu aprendi. Eu espero de coração poder ajudar a todos. Bom, então, ORCID. O que é o ORCID? Ele é um identificador aberto para pesquisadores e contribuintes. A pronúncia correta. Aqui em Botucatu, não sei aí, os professores falam ORCID. Eu acho que é a forma mais caipira que eu conheço. A gente, mas é mesmo. Não sei lá, mas no interior o pessoal fala ORCID. Então, a pronúncia correta, pelo que eu vi nos vídeos que eu aprendi com a Sueli, é ORCID. Vamos imaginar que tem um acento aí no O. Alguns vídeos que eu ouvi também falam ORCID, né? A gente vai optar pelo ORCID porque foi o que eu mais ouvi nas apresentações que eu assisti. Então, o que é a ORCID? É uma organização sem fins lucrativos, sediada nos Estados Unidos. Ela foi criada por organizações preocupadas em disseminar a pesquisa no mundo, né, e de uma forma bem fácil. Então, o que ela fornece? Ela fornece gratuitamente um identificador digital persistente. Gratuitamente para o pesquisador, porque as instituições pagam para poder usar o ORCID. Então, e ela é persistente porque esse número vai acompanhar o pesquisador para o resto da sua vida acadêmica. Então, ele não muda. E ele é composto por 16 dígitos numéricos. Então, ele fica com essa carinha. O ORCID está para o autor, assim como o DOI está para os documentos digital. Então, ele é o identificador digital único. Gente, se vocês acharem que eu estou indo rápido, precisa que retome, vocês vão me falando, porque às vezes a gente perde um pouco aí a noção. Por favor, vocês vão me falando. Por que os professores nos perguntam, mas por que eu preciso ter mais um ID, se eu já tenho o Research ID, se eu tenho o Scopus ID, se eu tenho o Lattes, por que eu preciso ter mais um ID? Porque eu preciso criar o meu currículo no ORCID. Porque ele tem a missão de integrar os diversos sistemas. Então, ele permite a importação e a exportação de toda a produção científica do pesquisador, e isso facilita muito a vida. Quem já adota o ORCID hoje? As universidades, associações e institutos, o Crossref, que é quem atribui o DOI aos artigos, vários periódicos solicitam no momento da submissão. Em 2018, em maio, o CNPq assinou o consórcio lá com o ORCID, então a previsão é de que várias revistas, ou todas as revistas nacionais, também solicitem o ORCID na hora da submissão. A maioria dos internacionais já solicita. Hoje é uma exigência da CAPES para inscrição em programas, né, e pedidos de bolsas e financiamentos. Então, não tem mais como, eles exigem o número do ORCID e agora eles exigem que o ORCID, claro, esteja preenchido. O que acontecia? Na hora da submissão de pedido de bolsa ou de projeto, o pesquisador ele criava o ORCID dele, mas não alimentava, então ele só ficava com o número. E quando você clica lá no número, eu acho que até fica chato, porque aí tá só o nome, mas não tem informação nenhuma daquele pesquisador. Então, hoje a CAPES exige que esteja preenchido o currículo dele. Então, quais são os benefícios para o pesquisador? Ele diferencia o autor, então eliminando homônimos, transliteração de nomes, então ele diminui a ambiguidade, né? Então, é uma forma de não... Por exemplo, gente que tem muitos nomes iguais, muitos homônimos, de cair a citação para o outro autor. Então, isso já minimiza. Ele permite que as instituições, editoras e agências de fomento acompanhem a produção científica do pesquisador, facilitando, assim, a identificação nacional e internacional. Essa é a grande vantagem do ORCID, porque ele é um currículo internacional e contribui para a visibilidade das publicações, facilitando as citações, porque a necessidade zero do pesquisador é ser lido e ser citado. Então, quando ele tem menos trabalho operacional, que ele já tem o currículo dele pronto, sobra mais tempo para ele fazer pesquisa.
Então, essas são as grandes vantagens para ele. Para a Unesp, então permite que a Unesp integre dados de toda a produção científica, sempre com a aprovação do pesquisador, que a gente vai mostrar como é que isso é feito, se ele já não aprovou, como é que ele deve fazer para aprovar. Fortalece a capacidade de vincular todos os dados do ORCID como um repositório com outras bases de dados. E a gente sabe que a Unesp perdia muito ranking porque as citações não vinham para a gente. Então, vai facilitar a identificação dos trabalhos dos autores da Unesp, aumentando assim a visibilidade da instituição. O que aconteceu então? Por que a Unesp assinou o ORCID? Né? Porque ela percebeu que a gente não sabia quem eram os nossos autores. Então, quando ela foi fazer a coleta automática, ela percebeu isso e ela precisava criar a base de autores da Unesp. Então, em 2015, nós fomos a primeira instituição brasileira a se tornar membro do ORCID. Se não me engano, depois foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Unicamp e depois a USP. Mas nós fomos os primeiros. E como é que é feito esse fluxo de integração? Se eu estiver errado, a coordenadoria pode até me corrigir. Então, o repositório ele coleta os dados das diversas bases, mas o autor precisa ir lá no site da Unesp, www.unesp.br/orcid, ele vai fazer o cadastro e autorizar a Unesp para que as informações sejam enviadas do repositório para o ORCID e o ORCID integrar com as outras bases de dados. E repetindo, a Unesp só consegue alimentar o ORCID do pesquisador se houver autorização. Eu conversei com o Vitor em março, ele me disse que hoje em março nós tínhamos 3.053 contas vinculadas, ou seja, que os pesquisadores autorizaram a Unesp, e até agora 905 contas verificadas. Ou seja, como está sendo feito com os docentes, começou o teste com os docentes, então toda a publicação do docente, depois que ele autoriza, que cai no repositório ou em outras bases de dados, já é migrada lá para o ORCID e aparece a Unesp como fonte dessa informação. A gente vai ver isso mais adiante também. Mas são poucos ainda, viu, gente? A gente precisa fazer uma campanha para que os pesquisadores autorizem, façam adesão, criem o ORCID e alimente, tá bom? Então, primeira coisa, vamos verificar se a Unesp já alimentou seu ORCID. Será que todo mundo tem ORCID? Aí todo mundo tem? Alguém não tem? Não? Bauru, não estou vendo direito, parece que alguém falou que não. Tem? Todo mundo tem em Bauru? Aqui em Bauru tem, nessa sala, tem 2 com e 2 sem. Tá, mas então eu vou ensinar depois como criar, tá bom? Mas como a gente está falando de autorizar o Unesp, eu preferi colocar essa tela. Ou a gente cria e a gente... Bom, quem criar já vai criar nos moldes certos e já vai autorizar o Unesp, tá bom? Mas para nós que não sabemos se temos ou não essa autorização, por favor, façam um login lá no ORCID, quem ainda não fez. Então acho que eu esqueci o www, é www.orcid.org. Que a gente vai, quem trouxe computador, a gente vai fazer na prática, viu, gente? Faça o login. Tá logado, Lu? Meire? Não. Tá. Você tem Lá. Aí, em configurações da conta, organizações confiáveis, lá abaixo da tela, vocês vão verificar. Um minutinho, só um instantinho, deixa a gente acabar de entrar. Tá. Pode ser? Claro, isso que eu falei, vai me dando um tom para eu poder acompanhar vocês. Tá, só um minutinho então. Claro. Achar o ORCID aqui. Eu errei ali, é www.orcid, esqueci do www.org. Achar o ORCID aqui, que eu não sei onde ele tá. Tá bom. É tanta senha, né? Pois é. Ai. Vou achar aqui, peraí. E agora? Bom, vou entrar pela senha. Essa apresentação
ficará disponível na página da biblioteca em www.biblioteca.btu.nesp.br em manuais, tá? Vocês podem baixar, usar na biblioteca de vocês, fiquem à vontade. Essa última ainda não tá, porque ontem eu fiz algumas alterações, mas segunda-feira ela já vai estar. Então, se vocês perderem em algum momento, ficarem em dúvida, vocês podem retomar, baixar o manual e aí verificar. Olá, eu estou tentando que eu verifico se a Unesp está autorizada ou não. Em que aba do Orchid que ela fica? Vocês fazem o login, cliquem em configurações da conta, lá em cima. Certo. Aí você vai descendo a tela, aqui ó, configurações da conta aqui. Aí você vai descendo, tem configurações da conta, organizações confiáveis. Aí, o nome da Unesp, tá vendo? Precisa aparecer aqui, ó. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Em organizações confiáveis. Então, o meu tá parecendo que é nosso. O seu tá? O meu ainda não tá, eu vou precisar vincular. Então eu vou para a próxima tela. Para vincular o ORCID ao repositório, acessem repositório.nesp.br/autores/ORCID/registro, que está aí na tela. Se não, quem já está logado, provavelmente vai direto lá e vocês só vão ter que dar um autorizar. Mas quem não tiver logado, tem que entrar e aí autorizar o e-mail. Para quem não encontrou o nome da Unesp, este é o caminho. repositório.nesp.br/autores/orchid/registro. Tarsila, Oi? no caso, o Orchid ele consegue importar os arquivos nossos do Lattes e poder alimentar, ou a gente tem que fazer esse manual? Não, eu vou chegar lá. No começo, todo mundo achava que isso iria acontecer, mas infelizmente não há conexão com o Lattes. Tem gente pesquisando de uma forma, dizem que é possível, talvez seja possível, passar do Lattes para algum gerenciador de referência, e aí o gerenciador de referência, se ele transformar em biblioteca, dá para mandar para o ORCID, que é o formato que o ORCID lê. Então, se alguém descobrir isso, conta pra gente. Porque eu tentei e não consegui. Então, é uma notícia bem desagradável, porque os pesquisadores também achavam isso, né? Que ele conversasse lá com o Lattes. Mas daí, como ele puxa da maioria das bases de dados, vai faltar pouca coisa para trazer do Lattes. E outra coisa que eu falo, o ORCID, ele é bem atual. Então, as pessoas lá fora não estão muito preocupadas se você participou de congresso, se você foi banca, o que importa são as publicações. Ele é bem mais clean que o Lattes, ele é bem mais fácil. Então, você indica as suas publicações. O que eu falo, o pesquisador tem que avaliar, é importante para ele? Não estou dizendo que é certo ou errado não colocar tudo. É importante para ele? Ele consegue fazer essa conexão manualmente e inserir os trabalhos dele. Mas ele precisa ver, ele vai colocar coisa de 30 anos, né? Lá atrás, da carreira dele, do começo. O que é importante? Porque um currículo ele precisa ser clean, ele precisa ser atual. Ninguém vai ficar olhando lá atrás. Se o pesquisador acha que ele quer por tudo, ele fica à vontade. Porque as coisas, os artigos todos praticamente vão migrar para cá. Um ou outro, se não tiver na internet, é que não vem para cá, mas se não vem. Precisa ter essa avaliação do pesquisador, entendeu? Ficou claro? Beleza. Ficou assim, obrigado. Entendi. Mas é uma grande decepção. Todo mundo achava que ele fosse conversar com o Lattes. Mas eu vou dar algumas dicas para tentar amenizar isso, tá bom? Deu certo quem estava tentando entrar na conta? Deu, Só que eu perdi toda a explicação. Deu? Deu, só que eu perdi toda a explicação. Né? Não, eu vou voltar. Fica tranquila. Então, Só uma dúvida. Claro. Eu não vou acompanhar com o computador esse processo todo. Tem como eu pegar essa apresentação que a senhora está mostrando e depois mandar por e-mail para a gente? Mando, eu posso mandar para o e-mail da rede. Mas segunda-feira também vai estar na página da biblioteca, como eu disse, www.biblioteca.btu.nes.br em manuais. Vai estar lá na íntegra, vocês podem baixar
e usar na biblioteca de vocês. Mas eu mando também, chegando hoje na biblioteca, eu já mando pro e-mail da rede. Pode ser? Tá, pode ser, obrigado. É que como eu fiz algumas alterações, até hoje cedo eu acabei fazendo algumas pequenas alterações, eu não disponibilizei. Tem lá o manual, mas como mudou muita coisa, principalmente depois que o Research ID mudou para o Publix, que eu já tive que fazer essa semana a atualização. Podemos continuar? Então, para quem não acompanhou, fez o acesso lá no ORCID, clica lá em cima, aqui ó, configurações da conta. Em organizações confiáveis, precisa ter o nome da Unesp. Se não tiver, é porque vocês não autorizaram a Unesp a alimentar o ORCID de vocês. Então, onde a gente vai fazer isso? Nesse endereço do repositório institucional, repositório.unesp.br/autores/orcid/registro. Como eu disse, para quem está logado, provavelmente a hora que vocês entrarem aqui, daí vocês já estão logados, ele vai aparecer essa tela, precisa autorizar, para que a Unesp se torne uma organização confiável, e aí vai aparecer a informação de que seu cadastro foi concluído. Fazendo isso, você já está autorizado a Unesp. Porque, como eu disse, muitos pesquisadores, na hora da necessidade, na hora da submissão de algum trabalho, criou o ORCID ali, né? E foi no endereço do geral lá, orcid.org. Mas quando a gente faz o cadastro direto no site da Unesp, automaticamente a gente já vai autorizar a Unesp. Tá? Eu vou continuar, então, qualquer coisa vocês me chamam. Então, para quem não tem o cadastro, acessem www.unesp.br/orcid, clique em registre-se, vai ter bem grande assim, registre-se. Ele vai abrir essa telinha, clique novamente em registre-se para um ORCID ID. Tá? Preencham os campos, eu vou dar uns minutinhos para quem precisar fazer isso. Colocando nome, sobrenome. Sempre o acesso do ORCID é pelo e-mail ou pelo número ORCID. Mas como a gente sempre guarda mais e-mail, o acesso é o e-mail. Então coloque o e-mail que vocês queiram aí para acessar. Repita o e-mail. Crie uma senha, ela tem alguns caracteres, precisa ter 8 caracteres ou mais e conter pelo menos um número e um desses caracteres especiais, arroba, hashtag, asterisco, alguma coisa assim, tá bom? Senão ela não cria. Pelo menos era assim, acho que não mudou nada. Então, uma senha de pelo menos 8 caracteres ou mais. Feito isso, ele vai pedir para você definir a privacidade. Uma coisa interessante no ORCID é que a gente consegue definir a privacidade para cada elemento. Por exemplo, eu coloquei um artigo lá porque eu já estou alimentando meu ORCID, eu quero colocar para eu não esquecer. Mas esse artigo ainda não foi publicado, então de repente eu não quero que as pessoas vejam ainda. Eu vou colocar ele lá e aquele elemento eu vou colocar como privado. E aí a hora que eu liberar, as pessoas vão ver. Ou eu vou clicar em limitado. Quando eu clico em limitado, só as pessoas confiáveis é que podem ver, e eu vou explicar depois quem são as pessoas confiáveis. No caso do currículo todo, a minha dica é que fique público. Porque se você tem um currículo, né, internacional, não ficar público, não é interessante, porque as pessoas não vão poder ver o seu currículo. Então, eu sugiro que deixem público, e depois, se vocês quiserem, vocês definem a privacidade para cada elemento. Estou digitando minha biografia, mas ainda não está pronta, então eu vou deixar privada e a hora que eu terminar eu coloco público. Então aí eu escolho para cada elemento. Mas o currículo como um todo, o ideal é que ele fique público, tá bom? Aceite e marque os termos de uso, né? E clique em registrar. Feito isso, ele vai pedir para você autorizar. Aí já, como a gente entrou pelo endereço da Unesp, você já vai autorizar a Unesp a alimentar seu ORCID. E ele vai dar a informação do que o cadastro foi concluído, fazendo vínculo já com a Unesp. Vocês precisam agora ir no e-mail que vocês cadastraram para clicar no link e validar, porque senão vocês não conseguem ir adiante. Vocês vão tentar modificar e não vai conseguir, tá? Então vão lá no e-mail,
e validem o link do Orchid. Então vão lá no e-mail, se não validar, e dá uma olhada se não foi para o spam, que às vezes vai para o spam. Tá? Ao final, o Orchid, ele pode dizer do risco da duplicidade do nosso registro. Então, se vocês não têm cadastro no Orchid, clique em Yes, né, I have and ID, mas se vocês, ou se não for vocês, clique em nenhum desses sou eu, né, e voltar para o registro. Porque já teve pesquisador que duplicou o currículo, inclusive a tela seguinte é para isso, para excluir registros duplicados, porque já teve essa demanda aqui, tá bom? Então pode ser que isso aconteça na unidade de vocês, por isso que eu tive o cuidado de colocar a tela para quando há duplicidade. Porque ele não prestou atenção nisso e aí ele duplicou o registro dele. Quando ele clica, nenhum desses sou eu, e aí ele duplica, ele cria um novo número para ele. Então aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas essa tela fica para vocês. Se algum pesquisador pedir para excluir, esse é o caminho lá por configurações da conta, tá? E aí ele vai dizer que sim, que ele quer realmente remover. E uma coisa super interessante é que se ele tinha 2 cadastros e pediu para excluir, ele não perde aquele cadastro anterior, mas ele vai ser direcionado para o registro atual dele. Então, ele é removido, mas não é descontinuado. Desculpa, ele é descontinuado, mas ele aponta para o registro atual se alguém clicar, que ele não some lá do Orchid, naquele registro que foi escolhido do pesquisador. Então, já teve um monte de gente que veio aqui com a gente para pedir informação de como excluir Orchid duplicado. Agora, uma coisa interessante. Existem várias formas de fazer login, tá? Da gente vincular as nossas contas com o Orchid. Existia muita dúvida aí, porque as pessoas achavam que quando elas clicavam em conta da instituição, elas já estavam autorizando a Unesp, tá bom? Então, quais são as formas de logar, de entrar na conta Orchid? A conta pessoal, que como eu disse lá na frente, o Orchid ele é gratuito para o pesquisador, então essa conta é dele. Se ele mudar de instituição, se ele sair, é dele, ele leva com ele, tá? Não é uma conta da instituição, então ele entra pela conta dele. E uma coisa legal, dá para escolher o idioma, eu resolvi por aqui, porque era onde aparecia, que dá preferência dele, tá bom? Então, com a conta pessoal, ele digita o e-mail que ele criou, a senha dele, ponto. Conta da instituição, que é aqui que havia uma grande confusão. Quando as pessoas clicavam em conta da instituição, elas achavam que estavam autorizando a Unesp, mas não é, é lá no link do repositório. Então, se vocês quiserem entrar com a conta da Unesp, né, porque tem gente que esquece, é muita senha para lembrar a senha, dá para vincular a conta da Unesp com o Orchid, e quando for entrar, fala, não, vou entrar sempre com a conta da Unesp. Então, dá para vincular. Ele vai clicar em conta da instituição, digita o nome da instituição, no nosso caso a Unesp, e continua. Vai aparecer algumas telas de aceite, ele vai inserir o e-mail e senha Unesp, né? E vai liberar os atributos e vai aceitar. Aí ele precisa colocar a senha pessoal dele aqui. Dá para entrar com a conta do Face. Vocês já tentaram fazer alguma compra e você quer entrar com a conta do Facebook? Então, se a pessoa acha que a senha do Facebook é mais fácil, ela vincula a conta do Facebook, tá bom? Fica aqui depois se vocês quiserem fazer isso. Dá para entrar com a conta do Gmail também. Só que, como eu disse, vocês precisam fazer esses passos para vincular, tá? Para que elas fiquem lá. Quando eu faço isso, quando eu clico em configurações da conta, entrar em contas, aparecem as contas que eu vinculei com o meu Orchid. Então, eu posso entrar com a minha conta da Unesp, do Facebook ou do meu Gmail. A qualquer momento, eu posso revogar essa permissão. Eu desvinculo a minha conta. Eu não quero mais entrar com o Facebook porque eu esqueci, perdi a senha. Eu posso revogar e eu desvinculo essa conta. Então, que fique claro, são formas de fazer login, tá? Para isso, eu preciso vincular as minhas contas com o Orchid. Senão, eu vou entrar com a minha conta pessoal sempre. Agora, tudo que eu for falar é sobre configurações da conta, tá bom? Então, cliquem lá em cima, né? Vocês já estão logados. Cliquem em configurações da conta.
E aí eu posso editar preferências de e-mail, contato, idioma, mudar senha, entre outras coisas. Aqui também eu consigo remover o meu ORCID duplicado. A gente não vai fazer isso agora, né? Organizações confiáveis. Lá na tela de configurações da conta, como eu tinha dito lá na frente, vão aparecer as organizações confiáveis. Quem acabou de fazer o cadastro vai perceber que a Unesp já aparece aí. Então, o que acontece? Quando eu vou submeter trabalhos para alguma revista ou alguma organização membro do ORCID, eles podem solicitar permissão para interagir com o meu ID. Vocês podem ficar tranquilos, vocês podem autorizar, que são normalmente instituições confiáveis, né? Instituições conhecidas. E eles vão interagir, ou seja, cada vez que cai uma publicação minha lá naquela revista, ele já automaticamente para mandar para o ORCID, porque eu já autorizei. Quando eu faço isso, todas as instituições que eu autorizei, ela vai aparecer em configurações da conta. No decorrer da capacitação, a gente vai autorizar várias instituições, várias organizações membros, e elas vão aparecer aqui em organizações confiáveis. Tranquilo? Podemos? Eu tenho uma pergunta, porque Claro. eu cadastrei, Certo. e aí eu pedi, sai uma mensagem que ou é o e-mail ou a minha senha está incorreta. Aí eu pedi coloquei como se eu tivesse esquecido a senha, e aí vem a mensagem para eu cadastrar um outro e-mail sem ser o da Unesp? No meu e-mail? Tenta cadastrar outro, pode ser que tenha dado erro, mas você tinha se cadastrado com o e-mail da Unesp? Aham. Tenta cadastrar com outro, ou não é o e-mail da Unesp, você não está lembrando. Tenta colocar um outro e-mail seu, porque de todo jeito ele vai remeter você para o seu registro. Mas eu não posso Você ficar vai usando ter da que Unesp mesmo? Talvez você tenha que fazer aquilo que eu falei de vincular depois as contas. Entendeu? Ai. E aí como é que vincula? Não sei, porque eu tava... Eu mostrei, aí depois você dá uma olhada nos slides que eu vou mandar por e-mail, tá bom? Ah, tá. Tá Obrigada. bom? Então tenta cadastrar com outro e-mail, pode estar dando algum erro. Essas coisas meio coisas operacionais tem hora que é bem complicado. Não é muito padrão acontecer isso. Mas então faz o que eles estão pedindo, cadastra um outro e-mail agora e depois você vincula a conta da Unesp e pode entrar com a conta da Unesp também. Tá bom? Tá. Bom, indivíduos confiáveis. Esse é um grande ganho que o ORCID traz, porque, como nós sabemos, os pesquisadores pediam, né, no Lattes, que outras pessoas alimentassem para eles. Então, secretária, alunos, sei lá, alguém que pudesse fazer isso para ele. Mas ele dava a senha dele para essas pessoas. Então, se acontecer alguma coisa, era de responsabilidade dele. Então, ele dava a senha dele, né, para as pessoas. Aqui não. Nós podemos indicar pessoas para gerenciar o nosso ORCID. Então, chamamos elas de indivíduos confiáveis. Para isso, a gente clica lá em configurações da conta, indivíduos confiáveis, a gente digita o nome, o ID ou e-mail da pessoa. Detalhe, a pessoa não precisa ser pesquisador, mas ela precisa ter um ORCID. Então, se vocês querem com um amigo, ou namorada, sei lá, alguém gerencie o ORCID de vocês, alimente o ORCID de vocês, elas precisam ter um ORCID também. Então, elas criam o ORCID delas e aí vocês autorizam elas a gerenciar. E aí vocês procuram essa pessoa e adicionam elas no ORCID de vocês. Por exemplo, a Luciana e a Marluce me deram essa autorização, então eu sou uma pessoa confiável dela. Para saber quais são as contas que eu posso gerenciar, eu clico em gerenciar conta proxy e eu vou na conta das pessoas. Então eu clico lá na Luciana, eu faço todas as alterações necessárias, tá? E vai tudo para a conta dela. Então eu entro lá nos copos, faço toda a integração dos dados, vai para a conta da Luciana. Então ela me deu essa autorização. Aí eu quero voltar para o meu currículo, eu clico em reverter para mim e volto lá para o meu currículo. Então eu posso ter 10, 20 pesquisadores ali que eu gerencio, porque isso acontece muito com secretários de departamento, eles alimentam os currículos dos pesquisadores. Então ele tem como gerenciar essas contas.
E aí, o que eu falei é interessante porque ela está logando com a conta dela, né? Não com a senha do pesquisador. Eu posso, a qualquer momento, revogar essas permissões. Então, eu não quero mais que aquela organização acesse o meu ORCID, eu excluo, eu clico na lixeira e excluo. Eu não quero mais que aquela pessoa gerencie meu ORCID, eu excluo. Por exemplo, o secretário mudou de departamento, terminei com o namorado, não quero mais, dá para revogar. Então, tudo que eu faço no ORCID não é definitivo, eu posso alterar depois. Às vezes, se eu erro, tô com medo de colocar alguma coisa assim. Dá para revogar. Agora, em adicionar informações, então nós vamos falar tudo que está lá em meu registro ORCID. É aqui que a gente coloca nós colocamos nossas informações. Uma das coisas, aliás, a segunda coisa mais importante no ORCID, que é a primeira, claro, criar, né, o registro ORCID, e a segunda é indicar as variações do nome. Então, também conhecido como, o pesquisador precisa, antes de qualquer coisa, ele precisa indicar todas as formas do nome dele, como ele já foi citado ou indexado, tá? Porque só assim o ORCID vai buscar lá nas bases integradas ou nos outros identificadores as publicações. Se ele não fizer isso, pode ser que na hora de varrer as bases de dados, ele não pegue algum artigo por conta da variação do nome dele não reconhecer. Então, antes de mais nada, eles vão ter que entrar em meu registro ORCID, clicar no lápis, também conhecido como, e adicionar todas as variações do nome dele. Como é que ele vai fazer isso? Ele escreve a primeira vez e vai clicando no maisinho. Se vocês quiserem fazer um só para poder fazer um teste, e depois, com o tempo, vocês vão lá, né, e alimentam todas as outras formas do nome. Não esqueçam de salvar, porque se você sair e não salvar, você perde tudo que você fez. Então, dá para pôr quantos nomes quiser. Eu não sei se ele diferencia maiúscula e minúscula. Então, eu sou famosa aqui porque eu falo pequem pelo excesso, mas é o caso. Ponham todas as variações que vocês acham que já foram citados um dia ou que vocês podem estar indexados em alguma base de dados, tá bom? Tem dúvida, com vírgula, com ponto, coloque todas as variações, porque não tem limite aqui de campos, tá? E aí salva as alterações. Então, isso é bem importante, viu, pessoal? Então, quais são as demais informações que eu consigo editar? País, sempre clicando no lápis, palavras-chave, websites, e-mail. Essas outras ID ou outros ID que ele traz, ele vai aparecer automaticamente. Quando a gente autoriza uma organização membro do ORCID de alimentar o nosso registro, ele vai aparecer aqui automaticamente. Vocês vão perceber isso depois, tá? Então, não é a gente que edita. Outra coisa bem importante, nós precisamos colocar as palavras-chave em português e inglês. Claro que se preferir só em inglês, porque o ORCID ele é internacional e o único jeito de acharem a gente para ser coautor, por exemplo, eu trabalho com um tipo de pesquisa, quero saber no mundo quem trabalha com aquilo, como é que eu vou achar essas pessoas? É pela palavra-chave, pelas palavras-chave, ou pelo nome do autor. Então, é preciso colocar as palavras-chave também em inglês para que a gente seja encontrado, né? Porque as revistas também podem procurar, os editores podem procurar avaliadores. Então, é o único jeito de encontrarem a gente. Do mesmo jeito lá do também conhecido como, clica em meu registro ORCID. Desculpa. Editar palavra-chave, falta um S, digite a palavra e vai clicando no maisinho quantas palavras vocês quiserem e salva a alteração. De repente, eu acho que ciência da informação merece mais destaque no meu currículo. Eu posso classificar isso. Quando eu clico na setinha, essa palavra sobe, tá? Ou se eu quero descer, então eu posso mudar, eu vou digitando e depois eu posso mudar a ordem das palavras conforme me for interessante, me for importante. Então, eu classifico isso depois aqui nas setinhas ao lado. Se eu quiser depois também excluir, eu posso. Como eu disse, a privacidade de cada elemento desse, eu posso configurar aqui para público, só as pessoas confiáveis ou privado, tá bom? Então, é cada elemento, eu edito cada elemento.
Então, não esquecer de salvar as alterações. Adicionar biografia. Então, eu vou clicar lá em cima, ele fica bem, eu acho que ele fica tão escondidinho, fica bem lá em cima mesmo, logo abaixo da barra de ferramenta dele, tem a biografia. Então, clique em editar biografia e coloquem a biografia em português e inglês também. Uma dica, como a gente já faz isso lá no Lattes, é copiar lá do currículo Lattes e salvar aqui, tá? Para não ficar perdendo tempo, vou ter que digitar tal. Quem não tem, digita a biografia aqui. E depois pedir para alguém, que o meu já não está traduzido legal ali, fazer uma tradução legal disso, ou você mesmo, e colocar sua biografia em inglês também. Tá bom? E salvar para que apareça. Agora uma coisa... Eu não sei onde está esse dicionário, naquela... Onde que está aqui? Onde? Embaixo. Então, isso que eu falo, ele fica bem escondidinho. Deixa eu entrar lá no... Aqui, quer ver, ó? Então, é meu registro ORCID. Bem aqui, ó, gente. Bem escondidinho mesmo, aí em cima. Depois dessa barra de ferramenta toda, ele fica escondido aqui, ó. Então, vocês vêm aqui, editar biografia. Se quiser copiar lá do Lattes aqui, né? E depois não esquecer de salvar. Então, aqui é uma coisa importante. Nós vamos adicionar os nossos empregos e educação. O legal é a gente colocar o nome da instituição padronizada. Eu tentei descobrir como é que foi cadastrado lá no ORCID, porque quando a gente clica, aparece vários nomes da universidade. Então, eu prefiro seguir o nome padronizado. Então, nós vamos usar o nome da instituição padronizada. E a gente segue a resolução de 2016, que foi a última. Se a Unesp publicar uma outra, aí a gente segue a nova. Mas como é que tem que ser então? Universidade Estadual Paulista, entre parênteses, Unesp, vírgula, a unidade, né, o nome da faculdade ou instituto, vírgula, o campus, né, que é a cidade. Aqui os nossos exemplos, né, que é como a capacitação aqui, eu coloquei os nossos exemplos. Mas todos os nomes padronizados, se vocês quiserem pegar, estão aí nesse link da resolução da Unesp de 88, resolução Unesp 89. Me perguntam, mas não tem que colocar o nome da instituição em inglês? Então, pelo que eu ouvi, o ideal de outras universidades até é que a gente coloque o nome da nossa instituição em português para que ela se consolide, tá? Porque que nem eu chamo Darcila aqui ou em qualquer lugar do mundo. Então, Universidade Estadual Paulista, Unesp, aqui em qualquer lugar. Tem periódicos, na hora da submissão, eles pedem para a gente colocar o nome da universidade em inglês. Tudo bem. Mas aqui nós vamos colocar em português. Quando você entra no link do diário, que é o link do Diário Oficial, da resolução, tem lá em inglês também. Mas nós vamos colocar em português. Então, como é que nós vamos fazer isso? Lá, adicionar emprego, né, em meu registro ORCID, lá em cima, adicionar emprego. Aqui a gente tem que fazer a conexão manualmente. Então, clique em fazer a conexão manualmente e preencham os campos. Quando eu vou, se eu escrever Universidade Estadual Paulista, ele vai abrir uma série de nomes. Se você clicar, pode ser que você escolha um nome que não está padronizado. Então, digite mesmo, tá? E depois clica em qualquer outro lugar, por exemplo, departamento, para que ele fique aquilo que você digitou. Porque se você tira o mouse simplesmente, ele assume os nomes que estão lá. E aí, como a gente conversou, eu liguei lá para a Pró-Reitoria de Graduação, fui falando com as pessoas, a gente optou então por usar o nome padronizado. E aí, o que tem asterisco aqui de preenchimento obrigatório, tá bom? Não precisa ficar se preocupando, que também, de repente, você preenche um monte de campo lá no currículo, ele fica bem clean, ele aparece o nome da onde você trabalha, o departamento só. Ele não, lá no currículo ele não fica aparecendo todas essas telas, não. Então, é só o que tem asterisco, que é de preenchimento obrigatório. E aí, vocês vão adicionando a lista. Se alguém quer fazer, ou depois faz, a gente segue adiante. Eu quero uma pergunta. Claro. Eu fui inserir a Unesp, né? Uhum. Aí tem a Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Sim. Filho.
Aí lista Araraquara, Jabuticabal, mas não tem Botucatu. Então, mais um motivo. É preferível a gente digitar, então, Meire. Dessa forma aqui, digitar. ó. Eu acho que é melhor, porque quando a gente não digita, ele assume essas formas que já estão, não sei como, quem cadastrou lá no Orchid, tá? Não sei, deve ter sido alguém quando assinou o contrato com o Orchid que deu os nomes lá. Porque mesmo que a gente digite a nossa universidade, não ficou salvo, porque deveria ter ficado. Mas o nome da você não tem que colocar só o nome da universidade? Daí você tem que colocar a unidade. De baixo, cidade. O Botucatu não vai ali embaixo em vez de ser lá em cima? Não, porque, por exemplo, não tem assim, Universidade Federal de São Carlos, Araras, que tem faculdades que, apesar delas assumirem o nome de uma cidade, a cidade onde elas estão é outra. Entendeu? Então é aqui. Vai nesse campo, em cima? Vai. No primeiro. Vai no primeiro. E se eu quiser deixar só a Universidade Estadual Paulista Juscelino Mesquita Filho? Sim, pode deixar. Mas lá na resolução, pode deixar mesmo. Eu vou deixar só para Tá. Mas coloquem assim, ó, Universidade Estadual Paulista, entre parênteses, Unesp, e aí o nome da faculdade de vocês. Porque esse nome aí da cidade, na verdade, agora que eu estou me atentando, Meire, tem que colocar, é o campus. Campus de Botucatu, desculpa. É o campus de Botucatu. Então, como eu citei, Universidade Federal de São Carlos, né? São Carlos, ou então Araras, ou então os outros campos. Então, é o campus. Pelo menos a normativa lá. Eu estava notando que tem Universidade Estadual Paulista, aí tem o Campus Bauru, aí tem depois também a Universidade Estadual Paulista, Campus Bauru e a Faculdade de Engenharia, tudo separado. Não seria mais fácil ter uma nomenclatura só do que ter 1 milhão de nomenclaturas? Eu também acho, mas eu conversei com o Vitor para entender como é que foi na assinatura do contrato com o Orchid, quais foram os nomes que a Unesp deu para eles, qual foi a forma que a Unesp deu. Eu acho que tinha que ter colocado só a Universidade Estadual Paulista, né? E aí as pessoas preencheriam a faculdade, o campus, né? Mas eu não sei Tem a opção do departamento, pode preencher. Desculpa, eu não entendi. Tem a opção do departamento, pode preencher. Então, se deixa só o Unesp e depois eu vou logo para o departamento e tudo mais, seria mais fácil. Também, porque não vai dar certo isso daí, vai ficar muito fora. Você vai ranquear parte com a Unesp só, parte com a Unesp Campus Bauru, parte com a Unesp Campus Bauru, aí tem a FEB, tem a FAAC. Você não vai conseguir manter um padrão disso daí, que é o que está tentando. Então, a gente está tentando, eu estou tentando, usando essa resolução aqui, concordo? Porque eu não sei como é que foi mandado para lá, entendeu? Ô, Darcila. Oi. O ideal é tirar, então, esse... Aqui é o Fábio de Dracena, e aí tem o professor Regis também que vai falar. Mas, gente, infelizmente, assim, não dá para atender todas as peculiaridades, mas a gente tem que seguir essa resolução por conta do problema que a Unesp está tendo no impacto das suas publicações que não estão sendo contadas para a Unesp. Tá? Então, assim, peguem, baixem essa resolução e lá tem especificado como deve ser citado. Essa parte aí você tem que colocar, seja em português ou em inglês que tem na resolução. Aí o Regis tem até uma pergunta aqui, que estava perguntando que é bem interessante. Fala aí, Regis. Desculpa aí. Então, a gente estava discutindo, já que o OrchID ele é uma plataforma internacional e a ciência ela fala em inglês. Como é que a gente vai colocar a identificação em português se a gente tem uma nomenclatura oficial em inglês e para a gente poder ser visto de uma forma internacional? Então, eu considero que o exemplo ele poderia ser em inglês. Não, fiquem à vontade. Eu não, lá na resolução, eu não lembro se a forma em inglês tem entre parênteses Unesp, porque quando eu liguei para discutir isso, o que era a forma melhor, o que me disseram que o importante é que tenha a Unesp entre parênteses, ou não parênteses, tem a Unesp. Se for o nome em inglês, mas se tiver a Unesp, aí as publicações vão para a Unesp, porque que eu falei, complementou muito bem nessa. Nessa resolução aí, ela tem sim. Ela tem em inglês e em todas as versões, tanto em português quanto em inglês, de cada campus, né, tem entre parênteses Unesp. Porque o Unesp tem que aparecer.
Tem que aparecer Unesp. Isso que foi me dito. Tem que aparecer Unesp. A gente fala de colocar em português e tal, mas se você... Concordo, professor. Então, coloque em inglês, mas desde que apareça a sigla Unesp, tá? Né? Para não ter problema aí na hora das publicações caírem para a gente perder de novo em ranking, como vinha acontecendo. Então, é isso que o Fábio falou, precisa estar padronizado. Lá no drop-down tem várias formas. Então, a minha como eu estou capacitando, a minha ideia é fazer do jeito certo. Do jeito certo é seguir o que está na resolução, que é o nome da instituição padronizada. E o nome da instituição padronizada é Universidade Estadual Paulista, Unesp. Seja em português ou em inglês, precisa conter. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer direito, inclusive quando a gente ensina os nossos pesquisadores também, para que eles citem, né, a universidade de forma padronizada. Então, é isso. Digitem Universidade Estadual Paulista, entre parênteses, Unesp. Aí dá para pôr o departamento lá do lado, dá para pôr a cidade, né? Aí no padrão está falando para a gente colocar o nome da unidade, né, da faculdade, do instituto, e aí eu trago alguns exemplos, e como eu disse, lá na resolução tem todas as formas, as faculdades de vocês estarão lá nessa resolução, tá bom? Alguma dúvida? Mas é isso que o Fábio falou, obrigado, Fábio, completou o pensamento. Então é isso, adicionar emprego, fazer conexão, colocar o nome da instituição padronizada, digitem, para que ele não assuma as formas que estão aí, que eu não sei se elas estão certas. Digitem o nome da instituição, cliquem aqui fora do campo, quando vocês cliquem em qualquer lugar fora, aí ela deixa você assumir o que você digitou, senão ela assume as formas que estão lá. Aí coloquem a cidade, né, que é obrigatória, o país é obrigatório, o resto não é obrigatório, tá? Se tiver uma URL, coloque e adicione a lista. Adicionar educação e qualificação, a mesma coisa, coloque o nome da universidade de forma padronizada. Então, em educação, eu vou colocar tudo que é de ensino superior. Então, minha graduação, meu título de mestrado, doutorado, pós-doc e etc. Em qualificação, são os cursos que eu fiz e que podem ser importantes, que são importantes para mim e eu quero colocar aqui. Então, qualquer programa de capacitação, treinamento que eu tenha feito, eu vou colocar em adicionar qualificação. Vou preencher os dados, né? Lembrando de onde tem asterisco é obrigatório, e vou adicionar a lista. Eu posso colocar quantos cursos ou capacitações eu quiser. Aqui, esse é um negócio que me deu trabalho essa semana, porque ele apareceu há pouco tempo no Word, e eu pedi ajuda para um professor de inglês, né? Professor da Sula, né? Sula Tarsis, que me ajudou, para a gente chegar numa tradução mais perto aí. Então, cargos de convidados, né? Então, quando a pessoa ela tem vínculo com a instituição, mas ela não tem vínculo empregatício, como a gente, sem emprego, né? A gente trabalha não, né? Sem empregatício. Então, se ele é um pesquisador convidado, se ele é um professor emérito, ele vai colocar nessa aba essa posição dele. E agora, se ele recebeu algum prêmio ou um reconhecimento, um troféu, uma medalha, qualquer coisa assim, ele vai colocar em distinções. Então, essas foram as melhores traduções que a gente conseguiu para esses termos. Então, é aqui que o professor ou o pesquisador vai colocar os cargos dele que não tem vínculo empregatício. Tá? Então, ele vai preencher os dados e vai adicionar a lista. Aqui, Membership and Service. Aqui vai colocar se ele for associado de algum lugar, ou então, se ele é voluntário, sabe? Se ele doa dinheiro, se ele ajuda alguma instituição e ele quer colocar aqui, ele vai colocar em serviços. E se ele for um membro, ele vai colocar em associados. Do mesmo jeito, vai clicar em adicionar serviço ou adicionar associados e vai colocar a instituição a qual ele pertence ou ele é associado. Por exemplo, nós somos do CRB, Conselho Regional de Biblioteconomia. Se a gente quiser, a gente pode colocar aqui em associação. Nós somos um associado. Aliás, se a gente for, né? Não é, né? No Conselho a gente não é associado. A gente é associado, tem a Associação dos Bibliotecários.
Bibliotecários, né? Falei coisa errada. Se alguém for lá da Associação dos Bibliotecários, pode colocar aqui. Financiamento. Existem duas formas de adicionar financiamento. Uma é pesquisar e conectar, e a outra é fazer a conexão manualmente. Então, a gente vai clicar em adicionar financiamentos e vai escolher. Em pesquisar e conectar, ela tem uma ferramenta chamada Uber Wizard que faz isso automaticamente. Então, vai clicar em adicionar financiamentos, pesquisar e conectar e clica na ferramenta aqui embaixo, Uber Wizard. Vai ter que autorizar. Quando a gente autoriza, vai aparecer lá em organizações confiáveis. Eu digito o meu nome e o meu sobrenome, clico em Find My Name. Se eu tiver algum financiamento, vai aparecer, eu vou marcar e vou pedir para enviar para o meu ORCID. A professora fala, mas eu tenho financiamento lá com a CAPES, com a FAPESP, e não está aparecendo. Eu não sei por que não aparece, né, como é que essa ferramenta funciona, então ele vai precisar fazer a conexão manual. Ou então porque ele criou agora e esse financiamento já era antes, ela não conseguiu buscar isso, aí a gente não consegue saber muito bem o que acontece por detrás da programação da base. Mas normalmente eles recuperam aqui, aí eles marcam os financiamentos e pedem para mandar para o ORCID, e automaticamente vai aparecer lá. Se isso não aconteceu, e é importante, claro, para ele nesse financiamento, ele vai adicionar manualmente. Então, do mesmo jeito, ele vai clicar em adicionar financiamento, fazer a conexão manualmente. Vai abrir essa tela, ele coloca o número da bolsa, o número do financiamento, de novo, que tem que ser isso, é obrigatório, e aí vai lá para o ORCID dele, aos financiamentos que ele tem. Então, o ORCID, ele conecta pesquisa e pesquisadores. Então, pessoas que desenvolvem linhas de pesquisa similar a você podem ser encontradas na plataforma. Como é que eu acho essas pessoas? Lá em cima, deixa eu voltar lá, porque é bem escondidinho também. Aqui em cima, ó, tá vendo? Eu digito o nome da pessoa. Se eu coloco entre aspas, eu filtro, porque se eu não coloco aspas, ele traz um montão de pessoas. Então, eu clico aqui, dou um Enter. Ele vai aparecer o pesquisador. E quando eu clico no link, eu vou lá para o currículo dela. Então, eu posso ver tudo sobre essa pessoa, né? Então, uma é pelo nome da pessoa. Ou também... Então, no que eu li, dizia que se eu colocasse aqui a palavra-chave, eu também acharia. Mas eu fiz uma pesquisa ontem com uma professora sobre... ouvido, e aí em inglês apareceram algumas pessoas que tinham sobrenome e não apareceu a palavra-chave. Então, o ideal é que a gente vá em busca avançada, e aí quando eu coloco aqui em palavra-chave, vou procurar, ele dá para mim as pessoas que trabalham com a mesma linha de pesquisa que eu, se eu quiser entrar em contato, pedir para que ela seja minha parceira, fazer um estudo multicêntrico, eu consigo, por palavra-chave, identificar os pesquisadores do mundo que trabalham com o mesmo assunto que eu. Eu posso também procurar pelo nome dela, ou se eu souber, eu posso procurar pelo número do registro ORCID dela. Tá? Tranquilo? Bom, só para a ciência, todas as alterações que são feitas no ORCID, ele vai mandar para a caixa de entrada, tá bom? Então dá para saber quem a gente autorizou, quem a gente alterou, ele vai mandando aqui para a caixa de entrada que fica lá em cima. Isso é muito legal. É gerar um código QR Code para o seu ID. Como é que eu faço isso? Assim, os professores ficam encantados, é uma coisa bem moderna. O QR Code é um código tridimensional que é possível ler pelo celular. Então, eu coloco a câmera do meu celular na frente do QR Code e ele vai para o pesquisador. Então, como é que eu uso isso depois? Aí lá na frente eu vou falar, né, como vocês onde vocês devem colocar. Então, aqui vamos nos ater a como gerar. Para eu ter um QR Code para o meu ID, eu vou clicar em obtenha um QR Code aqui, tá?
automaticamente ele vai abrir essa tela, criar your QR Code, e automaticamente ele aparece essa figura aqui. Eu posso salvar ele no meu computador para usar depois, na minha assinatura de e-mail, nos posters dos congressos que eu vou, onde eu quiser. Ou, toda vez que eu voltar no meu Orkid e clicar aqui, ele vai abrir o mesmo QR Code, tá bom? Então, o que eu cliquei para mim, o que eu tenho, o que é meu, vai ser sempre o mesmo. Se eu não salvei, mas eu quero para colocar em algum lugar, eu volto aqui e eu clico e ele abre o QR Code para mim. Vocês querem fazer? Que é bem legal. Então, por favor, ó, clica e obtenha um QR Code para o seu ID. Clique em criar um QR Code. Ele vai aparecer para autorizar. Aí vocês pegam o celular de vocês, a câmera do celular, e coloquem na frente para vocês verem. Muito legal. Alguns celulares precisam que baixe, principalmente acho que o iPhone, precisa baixar um programinha que lê QR Code. Mas a maioria lê sem ter que baixar. Se o celular for mais antigo, pode ser que não consiga ler. Porque o meu, ele, por exemplo, ele não lê. Tem dia que ele lê, tem dia que ele não lê. Ele é meio fundamental. Então, criem para vocês e coloquem no celular. É muito legal. Aí ele já vai abrir o link. Quando você clica, você já vê o currículo da pessoa. Então, pensou, você está lá no congresso, em vez de você ficar escrevendo a sua biografia lá no pôster, você coloca o seu QR Code, a pessoa chega na frente do seu painel, lá na sua apresentação, e coloca o celular dela, e ele vê todo o seu currículo, suas publicações, então dá uma grande visibilidade para o pesquisador. Como o Lattes não dá para migrar as informações do Lattes para o Orkid, a solução encontrada foi colocar o número, o endereço do Orkid no final do texto inicial do currículo Lattes. Então as pessoas vão logar lá no Lattes, em dados gerais, texto inicial do currículo Lattes, você coloca o número Orkid. E como eu disse, é uma forma de identificação. Então você identifica lá no seu Lattes que você tem um Orkid, e aí a pessoa com esse Orkid ela localiza você. Tá bom? Então é um jeito que foi encontrado para colocar, porque antes era uma ferramenta que aparecia. Se eu não tivesse feito o da Lu, eu ia dizer que era mentira. Mas depois eu fiz o da Lu, fui fazer o meu, já não deu mais certo, né, Lu? Mas é assim que dá para resolver lá no Lattes. E no Orkid é bem mais legal. Vocês vão fazer o login lá no Lattes, pega lá o endereço que ele cria, vai em meu registro Orkid, editar website, cola o endereço e salva. O que vai acontecer? Toda vez que alguém tiver no seu Orkid, ela clica no Lattes e ela encontra você. Então, é o único jeito de que os dois conversem, tá? Colocando o link do Lattes no Orkid e colocando o endereço do Orkid lá no Lattes, tá bom? É um jeito que é o único jeito que dá para fazer com que se identifique uma coisa no outro. Tranquilo? Bom, agora, né, o mais esperado é adicionar os trabalhos no Orkid. E outra, a gente tem que vincular, tá? Autorizar as outras bases de dados ou identificadores, porque senão o repositório não consegue puxar a produção científica das outras bases de dados. Então, a gente vai fazer isso. E existem várias formas de adicionar trabalho. Pesquisar e conectar bibliotecs, fazer a conexão manualmente, adicionar esse archive aí, que eu não sei pronunciar direito, o DOI ou o número do PubMed. Então, como a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer o pesquisar e conectar, que é importar das bases integradas, que é o jeito mais fácil e mais legal. Então, a gente vai clicar nas bases de dados, como? Para fazer conexão com o Crossref. Cliquem lá, trabalhos, adicionar trabalhos, pesquisar e conectar, escolham o Crossref nessa lista aqui, cliquem nele, ele está bem aqui, ó. Tá? Tá acompanhando o meio? Tá. Isso. Então trabalhos, adicionar trabalho, pesquisar e conectar, escolham a base Crossref.
Quando vocês fazem isso, aparece para vocês autorizar. Vocês autorizam. E assim, quando a gente começou a dar a capacitação, os professores quase tiveram um infarto, porque aparecia um número gigante de artigos recuperados, registros recuperados. Mas aí, depois de muito teste, muito tal, fazer de vários professores, eu descobri que nós vamos identificar nossos trabalhos em apenas 10 páginas. Ou seja, o pesquisador vai ter que olhar no máximo 10 registros. Então, o que vocês vão fazer? Identifique os trabalhos de vocês, vai ter que olhar individualmente, não tem jeito. Cliquem em adicionar to ORCID, tá? Yes. Quando vocês fazem isso, aqui vai mudar a configuração, já vai dizer que está lá no ORCID. E o Crossref não alimenta automaticamente o ORCID. Então, o que eu falo para o pesquisador? Mesmo essas bases integradas, vale a pena o professor de vez em quando, o pesquisador de vez em quando, voltar para dar uma olhada se tudo que é dele está no ORCID e dar uma atualizada, porque o currículo é dele, a preocupação é dele, então ele precisa cuidar do currículo dele. Depois que a gente faz isso, vocês vão olhar até a 10ª página. Quando vocês chegarem lá na 10ª, vocês vão ver que mesmo dando next, ela não vai adiante, tá? Vocês vão ver que tem uma barrinha. Tem gente que o nome não é tão comum, que aparece menos. Na Marluz, por exemplo, apareceram 7 páginas. Mas se a pessoa tem um nome comum, Antônio Vieira da Silva, vai aparecer só Antônio Vieira, vai aparecer Antônio da Silva, vai aparecer todos os Silvas. O Crossref ele não é muito inteligente. Eu tentei filtrar aqui, tentei colocar aspas no nome do pesquisador para ver se ele filtrava só para aquele pesquisador, mas não adianta. Vai ter que perder um tempinho de olhar até o final das páginas, do tanto de páginas que aparecer. Então, vai olhar no máximo sem registro para ver o que é dele. Achou que é dele, clica, adicionar to ORCID. Quando aparece assim, ó, é porque já está lá no ORCID. Então, não está visível mais aqui, porque em algum momento já foi lá pro ORCID. Na hora que ele está revendo, ele já tinha mandado, então já aparece já que não está visível, porque já está lá. Então, clica em Yes, aí volta lá no ORCID e dá um F5, que ele já atualiza na hora. Todas as publicações do Crossref estarão lá no seu currículo ORCID. Gente, o Crossref são os artigos que tem DOI, tá bom? Que vão estar aqui. Agora, como atualizar via Research ID já na plataforma Publons, que mudou no dia 17, mas eu já atualizei para que a gente ensine fazendo na nova plataforma. Do mesmo jeito, clicar lá em trabalhos, adicionar trabalho, pesquisar e conectar, cliquem no Research ID, aí ele vai pedir para fazer o login. Como mudou agora para o Publons, a pessoa que está fazendo isso agora, ele vai dar várias telas, aí vai dar continue, tá? Até que chegar nessa última aqui da lista de publicação do Publons. E toda a publicação do pesquisador que estava no Research ID vieram aqui para o Publons. Ele não perdeu nada, tá bom? Porque isso já é uma pergunta que eles estão fazendo para a gente. Então, dá esses comandos, faz o login com e-mail e senha do Research ID, o e-mail que a pessoa já tinha cadastrado. Você lembra a sua? Do Research ID, você tinha? Tem? Pessoal, a outra coisa, se o pesquisador não tiver o Research ID, né, mas eu tenho que fazer, ele vai fazer se ele for submeter o trabalho dele para algum lugar, para alguma bolsa que esteja pedindo. Porque eu volto a repetir, se vocês tiverem, aliás, acho que aqui eu não falei, mas se vocês tiverem que atualizar alguma coisa hoje, oriente a atualizar o ORCID. Porque como o ORCID, ele migra pro Publons e vice-versa, então é melhor atualizar o ORCID e depois dar um comando para mandar tudo aqui pro Publons, tá? Mas se ele não tiver, não há necessidade de criar, tá bom? Mas se tiver que alimentar hoje, é o ORCID, que é o que estão pedindo. Então, para eu passar toda a minha publicação do Publons para o ORCID,
eu vou clicar em permissões, lá embaixo da tela, aqui ó, permissões. Eu vou clicar aqui para eu dar permissão para os meus trabalhos irem lá para o Orchid. Ele vai pedir para eu autorizar, então vai aparecer lá em pessoas confiáveis depois o Publons. Eu autorizo. Aí eu clico exportar a publicação para o Orchid. Essa tela aqui, eu não tenho bem certeza. Tinha hora que eu clicava e dava certo, tinha hora que não. Então, cliquem nela, porque é tudo muito novo aqui no Publons ainda. E depois clique em salvar as alterações que foram feitas, tá? Quando a gente faz isso, vai lá no Orchid, dá um F5, os trabalhos que estavam lá no Publons terão que estar aqui. Eu atendi um professor e a gente não estava conseguindo de jeito nenhum. Fizemos todos os passos e como eu estava testando, falei, deve ter alguma coisa errada. O que eu fiz com ele? Eu removi a permissão e fiz tudo de novo. Aí deu certo. Então esse é o passo para migrar as publicações do Publons para o Orchid, tá? Aqui eu vou mandar do ResearchID, do Orchid para o ResearchID, tá certo? Então aqui é do ResearchID para o Orchid. Como é que eu vou fazer isso? Então, minhas publicações estão aqui. Tem alguma que não está lá no Orchid, eu vou clicar em My Records aqui, né? Publication, importar as publicações. Aqui, se a pessoa quiser alimentar o Publons dela, ela pode fazer isso colocando, ela pode carregar pelo DOI, ela pode carregar no arquivo BibTeX que o Orchid também lê, mas aqui a gente vai fazer a importação do Orchid. Então, clica aqui, tá? Importar minhas publicações para o Orchid. E aí, eles vão se alimentar. O Orchid e o ResearchID são os únicos que se autoalimentam, tá bom? Alguma dúvida? Vocês querem que volte? Porque é novo o Publons, eu também apanhei a semana aí para poder atualizar. Então, é meu registro Orchid. Lá embaixo, trabalhos. Vocês clicam em adicionar trabalho. Pesquisar e conectar para poder conectar com o ResearchID, que é uma base integrada. ResearchID, tá? Ele vai abrir essa tela nova do Publons, porque agora os currículos estão aqui no Publons. Você clica em logar, né? Fazer o login do ResearchID no Publons. Posso andar? Vai aparecer um monte de continue quando for a primeira vez que a pessoa está entrando, porque ele está pedindo autorização para migrar para essa nova interface, tá? Então dê as autorizações devidas. Aí coloque o e-mail e senha. Muita gente não lembra, então ele deixa recuperar a senha. Vocês clicam aqui, ele vai mandar um e-mail lá um e-mail não, um link, né, para você cadastrar uma nova senha lá no e-mail, porque muita gente não lembra. Então a pessoa recupera a senha dela lá, daí ela entra no ResearchID, tá? Não é para mudar nada. Toda publicação do pesquisador que estava é para continuar aí no Publons. Não é para ele ter perdido nada. Ele ficou com uma interface bem legal. Aparece, logo de cara, já aparece essas métricas aqui, ó, com o índice H do pesquisador, sabe? Então ele ficou bem interessante essa interface. Mas a pedidos eu vou estudar. Então fez o login, tá? Aí do lado esquerdo aqui da tela, lá no final, clica em permissões, clica de novo nessa permissão para o Orchid, para os trabalhos do Orchid, autoriza o ResearchID, o Publons a interagir com o seu Orchid. Aí vai aparecer uma tela, ela tá lá para baixo, viu, gente? Desçam a barra de ferramenta, ela tá lá embaixo. Clique em exportar a publicação para o Orchid. Exportar as publicações agora e salva isso.
Quando vocês fazem isso, ele já dá essa mensagem dizendo que as suas publicações já migraram. E como eu disse, do professor estava dando erro, mas aí ele dava uma taginha vermelha de erro. Aí a solução que eu encontrei foi remover, a permissão e fazer de novo. Então, como ela ainda está migrando para o Publons, pode ser que tenha algumas dificuldades de conexão, tem hora que dá certo, tem hora que não. Então, eu apanhei essa semana aí, pode ser que ainda eles modifiquem, porque como está migrando, pode ser que apareça alguma novidade aí. Mas, em suma, é aí que faz a exportação para o Orchid, tá? Professora, pensando em gerar métrica, gerar resultados de quantidade de publicações por campus ou na Unesp no contexto geral, é importante, por exemplo, você criar também o Research ID ou apenas o Orc ID já supra essa necessidade? Então, o Orchid, eu não sei se ele vai fazer isso no futuro. Ele não aparece a métrica. Ele deveria, já que ele conecta com o Research ID, que é da Web of Science, com os Scopus, que são as bases que também dão o Google Acadêmico, que são os que dão as métricas, né? E que traz o número do índice H. Eu não sei porque ainda o Orchid não traz um relatório igual a esse, por exemplo, dos artigos que a pessoa tem, já que ela conversa com as bases, das vezes que esses artigos foram citados nas bases integradas, e traz um índice H, de repente até fazendo uma média, né? Porque dá diferença do índice H do acadêmico com os demais, com a Web of Science e com a Scopus, dele fazer isso e trazer uma métrica lá, o índice H do autor. Então, o Orchid não faz isso ainda. Então, pode ser que no futuro isso aconteça. Então, se o professor quer ter o índice H dele do Research ID, que agora é Publons, ele precisa criar um currículo para ele lá. Daí eu posso estudar isso de como que cria, né? Ensinar a criar, então fazer um curso rápido de como criar, de como alimentar. E ele deixa, como eu falei, ele deixa alimentar não só importando do Orchid. Então, por exemplo, a pessoa acabou de criar o Publons dela, o Research ID dela. Ela pode importar do Orchid, que se ela já alimentou o Orchid dela, ela manda para cá. Ela pode colocar as publicações dela que tem um DOI aqui, ou elas podem importar nesse formato que traz lá dos gerenciadores de referência, até o Bibitec que eu vou mostrar para vocês, que traz do Google Acadêmico. Então, ela alimenta muito facilmente hoje o Research ID usando essas ferramentas. Mas, como eu disse, eu preciso estudar e aí eu trago para vocês, se for interessante para a rede. Tá bom? Claro. No Publons eu tenho 22 publicações já colocadas e só tem 4 no OrchID. Não sei porquê, apesar de ter feito esse processo, ele não importa. Então, foi o que eu falei, aconteceu com o professor que eu estava atendendo, a gente ficou uma manhã inteira tentando passar as publicações dele do Publons para o Orchid, então é um problema na ferramenta, que eu acho que ela ainda está migrando, porque esse é o caminho. Então, o que eu sugiro para você é que você venha aqui, remova essa permissão. Você deu um F5 lá no Orchid? Já fiz, já removi e já fiz de novo. Então, removi, fiz de novo. É um problema com a plataforma Publons, porque esse é o caminho, eu testei, fiz com os professores, e então o problema na plataforma. Tenta mais tarde, então. E aí, como eu vou mandar a apresentação, você refaz. Pode ser? Tá, ok. Obrigada. Obrigada a você. Então, gente, esse problema está acontecendo mesmo. Por isso que eu até estou trazendo essa minha experiência, porque aconteceu com o nosso professor aqui. Aí ela está dizendo que removeu e não está dando certo. Deve ser um problema lá, porque esse é o caminho. Tenta fazer outras vezes e ver o que vai acontecendo. Bom, então aí quando você dá um F5, você já vai verificar as publicações. Uma outra coisa também, veja se não existiam 2 fontes para aquele registro, porque ele não duplica. Se a sua publicação estava indexada na Scopus e estava lá no Publons, ele vai trazer assim, fonte 2, aí você tem que clicar em cima da fonte para abrir assim, ó, tá?
Que nem essa daqui, ó, esse artigo, ele veio da Scopus, a Unesp alimentou essa informação e ele estava lá no Publius. Então, ele não duplica o registro, ele só coloca as várias fontes que esse artigo tem. Então, clique também em cima da fonte, se tiver alguma fonte que tem 2 ou mais aí, pode ser que ele esteja escondidinho também, viu? Então, na verdade, os meus só tem duas do Scopus e o Crossref, que eu fiz, esse processo que a gente fez no Crossref. Então, O bronze ele não puxou nada. Então é um problema mesmo do Publius por causa disso, dele estar atualizando. Depois vocês tentam novamente, tá? Então tem que dar um F5, por isso que eu fiz questão, e ele tem que aparecer no ORCID. Se não apareceu, porque não deu certo a integração. Aí, para a gente fazer o contrário, a gente consegue mandar lá a gente consegue mandar aqui do Research ID para o ORCID também. Então, a gente vai clicar onde? Aqui, em publicações, embaixo daqui do My Reports, publicações, importar publicações. Aí ele vai abrir essa telinha, que deve também estar lá um pouco mais abaixo. Aí clica em importar para o ORCID, importar minha publicação para o ORCID. Quando eu faço isso, ele também vai aparecer essa taginha verde dizendo que deu certo. Se por algum motivo não der, tem que tentar fazer novamente até que aconteça, mas esse é o caminho. Agora, como atualizar via Scopus? Do mesmo jeito, lá em meu registro ORCID, clicar em trabalhos, adicionar trabalho, pesquisar, conectar, clicar lá nas bases integradas no Scopus, autorizar para que ela possa fazer a integração com o ORCID, seleciona o perfil do autor, aqui pode ser que apareça, se o professor tiver um nome muito comum, vai aparecer uma lista de nomes aqui. Ele precisa olhar, que às vezes tem mais de um registro, e marcar, tá? Os nomes dele, então vai aparecer o nome do pesquisador, a sub-área dele e aonde ele está, a filiação dele e a cidade e tal. Então ele vai olhar, tá? Vai selecionar o perfil dele, vai clicar em Next. Aí vai aparecer de novo aqui as formas com que ele foi indexada lá no Scopus, quando os artigos dele foram para Scopus, às vezes aparecem várias formas. Pode clicar, deixar o primeiro, clicar em qualquer outro. Clique em Next. O Scopus eu acho um dos mais fáceis. Ele é bem intuitivo. Vão aparecer as publicações aqui. Ele tem a oportunidade de rever se realmente é dele, porque vai que por algum motivo já aconteceu de ter publicação aqui que não era daquele autor. Ele tem a oportunidade de excluir aqui, tá? Aí, se ele excluiu as demais são dele, se são todas dele, ele vai clicar em Next. Ele tem mais uma oportunidade de dar uma olhada se os artigos são dele, porque seria muito chato, né? Se sem querer fosse algum artigo lá no currículo que não é dele. Como é que você coloca no teu currículo um artigo que não é seu? Aí tem um jeito de voltar, se ele não é dele, tem um voltar aqui. Se for dele, você clica em Next, vai pedir para adicionar o e-mail. Se não for o e-mail que está cadastrado, porque muitas vezes ele não lembra, ele vai dizer que o e-mail está errado. Então ele coloca o e-mail que ele acha que ele mais usa, ou que ele cadastrou em algum momento no Scopus, ou quando ele mandou o artigo era o e-mail que estava de contato dele lá. Ele vai colocar o e-mail dele, vai confirmar este e-mail e vai clicar aqui em Send Author ID. Feito isso, ele já vai clicar, que é para mandar a lista de publicação dele, né? Send My Publication List. Fazendo isso, vai aparecer que a submissão dele foi concluída e que já está lá no ORCID. A pessoa retorna lá para o ORCID, dá um F5 e ele já vai ver todas as publicações da Scopus, e aí como fonte vai aparecer, como apareceu o Publons, vai aparecer a Scopus. Deu certo aí para quem fez? Deu, gente? Eu acho que para mim ela é uma das mais fáceis. Não sei porque a Scopus estava fora do ar e a CAPES também.
a hora que eu entrei estava fora do ar. Então, uma professora queria atualizar pelos copos ontem e não deu certo. E aí não tem jeito, gente. É problema com as bases, a gente não tem domínio sobre isso. Tá bom? Bom, a Europa PubMed Central, eu acabei descobrindo... Alguém falando? Ô, Darcila, a Scopus, assim, quando a CAPES às vezes não tá funcionando, ela vai direto pelo Google, viu? Tá aberto acesso. Porque eu tentei e não... E não consegui, com uma professora. Boa dica, ó, ir pelo Google. Vou tentar. Porque que nem o website não entra pelo Google. Mas eu vou tentar. Os Scopus eu não tentei pelo Google. Obrigada. Bom, eu não fazia da Europa PubMed Central, mas o professor me contou que aqui estão as publicações da Cielo. Então, eu incluí na minha apresentação. Do mesmo jeito. Clique em trabalhos, do mesmo jeito que vocês fizeram com as outras. Adicionar trabalho, pesquisar, conectar e escolhe a base Europa PubMed Central, autoriza. Ele vai aparecer um termo de aceite, de privacidade, então clique em continuar. Aí aqui, continue. Às vezes aparece um monte de artigo que não é da pessoa. Então, se ela ficar escolhendo o que é dela, dá muito trabalho. Mas quando ela clica em continuar, só vai mandar o que é dela, pode ficar tranquila. E se já tiver lá no ORCID, vai aparecer com uma taja verde em cima do artigo. Significa que já está lá, tá? Então, clique em continue. E aí ele vai dizer quantas publicações foram lá pro seu profile, tá? Então, clique em Send to Orchid e ele vai falar que deu certo e que as publicações foram lá. Tem uma coisa aqui. Como eu gerencio a conta da Luciane e da Marluce, outro dia eu fui fazer para a Marluce, porque eu estava testando. Quando eu estava no profile dela, eu fiz todo o procedimento e eu percebi que ao invés de ir para o currículo dela, veio para o meu. Então, o que eu entendi disso? Que se eu sou uma pessoa confiável, eu não consigo gerenciar o PubMed Europa Central para a pessoa que me autorizou. Tem que ser o dono da conta. Preciso fazer mais testes, mas eu acho que é isso. No caso desta base, tem que ser o pesquisador. Ou ele dá a senha dele para o secretário, no caso, pegar as publicações do PubMed, da Europa PubMed Central, né? Porque com que eu, como pessoa confiável, não consegui, não deu certo. Tá bom? Aí vocês testam e me contam também. Bom, agora uma outra coisa. O Biblitex. Então, vocês clicam em adicionar trabalho, conectar Biblitex. Esse é o formato que o Google Acadêmico lê. E tem outras bases, outras plataformas que leem esse formato também. Então, como é que a gente vai fazer isso? A pessoa vai entrar lá no Google Acadêmico dela, né? Se ela tiver, lógico, se ela tiver lá o cadastro dela no Google Acadêmico, o currículo dela lá, então ela vai fazer o login dela. O que eu percebi? Como os nossos e-mails agora são do Gmail e o Gmail é do Google, todos os nossos pesquisadores têm um currículo lá. Ele só precisa dar alguns comandos. A primeira vez que ele entrar, ele vai ter que dar alguns comandos. Mas o que a gente tem que fazer? Logou lá no Google Scholar. Vocês estão comigo? Eu preciso verificar se ele está no formato bibliográfico para salvar em Biblitec. Onde é que eu faço isso? Ou eu entro aqui, ele vai abrir para mim as configurações, eu clico em configurações, ou eu venho nessa roda dentada, que também é a configuração, e clico. Quando eu clico aqui, ele vai me abrir essa tela, eu marco aqui, ó, gerenciador de bibliografias, mostrar links para importar citações em Biblitec. Porque senão ele não importa o Biblitec e aí eu não consigo mandar lá para o meu ORCID, que é o formato que o ORCID lê. Então, antes de tudo, entre na configuração do Google Acadêmico, aqui ou aqui, e veja se está no formato Biblitec. Porque senão ele não consegue ler, tá? Estão comigo?
Tá, Meire? A Meire é meu termômetro aqui, ela precisa ir para eu saber se tá tudo bem. Enfim, tô logada no meu Google Acadêmico, vou clicar em meu perfil, minhas citações. Aí, como eu disse, como tá migrando né, como o nosso e-mail hoje é Gmail, o e-mail Nesp é Gmail, ele pode ser que ele dê umas telas para a pessoa olhar e dar uns aceites, continue. Ela vai ver o nome dela, daí ela clica na setinha em cima do nome dela e ela vai chegar nisso aqui, tá bom? Quem já fez, ele não faz de novo, ele já vai direto para isso daqui. Aí ele chega nas minhas publicações, eu clico em exportar BibTeX, que é o formato que o ORCID lê. Eu vou escolher exportar meus trabalhos, porque ele abre uma opção, exportar todos os trabalhos, exportar os meus trabalhos. Clique em exportar os meus, senão ele vai mandar um monte de coisa aqui, que ele pega, o Google ele pega tudo que está lá na internet, então ele traz aqui coisas que o professor nem lembra, o pesquisador nem lembra mais, ele traz congresso, ele traz capítulo de livro, tudo que tiver na internet, que tiver um endereço, provavelmente o Google pegue, tá? Então, importar os meus trabalhos. Quando eu fizer isso, ele vai abrir um arquivo BibTeX que fica com uma cara bem estranha. Eu tinha essa tela, não sei porquê, ela sumiu aqui da minha apresentação, mas ela vai ficar no formato BibTeX, salva no bloco de notas. Eu clico com o direito, peço para salvar, tá? Salvo no meu computador. Normalmente ela vai salvar com o título de Citations, se a pessoa quiser renomear e colocar o nome dela. A minha dica é de salvar lá no desktop para ficar fácil depois. Então eu salvo no meu computador, que também, ele não apareceu aqui, mas ele tem um lugar que está escrito marcar todos também, mas não precisa. Se eu vier aqui e pedir para ele exportar, ele abre essa opção de eu mandar só os meus trabalhos. Título, do lado do título. Do lado do título aqui, tem um lugarzinho. Tem um lugarzinho para marcar todos os artigos. Marquem, porque senão ele não vai abrir essa possibilidade de exportar. Desculpe. Mesclar, e exportar. Então, ó, marquem os títulos aqui, ele vai marcar todos. E aí ele vai abrir esse exportar. Quando abre o exportar, vocês clicam aqui, exportar BibTeX. Tá? A hora que vocês clicarem em BibTeX, ele já vai criar um arquivo lá no bloco de notas. Vocês clicam com o botão direito, pede para salvar. Clica com o botão direito, Meire. Pede para salvar. Salvar como. Salva no desktop. E aí ele vai criar com o título de Citation. Se vocês quiserem mudar. Porque às vezes vocês estão fazendo de algum professor, e aí são vários, você salva com o nome dele lá no desktop. Salvou no computador. Retorna lá. A gente estava aqui no adicionar trabalho, conectar BibTeX. Vocês vão escolher arquivo. E vocês escolhem o que vocês salvaram lá, os Citations, que está no desktop do computador de vocês, ou onde é que vocês quiserem salvar. Tá? Quando vocês fazem isso, ele traz tudo do Google Acadêmico para o ORCID. Aí ele dá a possibilidade da gente salvar ou excluir arquivos, porque às vezes não é nosso e trouxe. Então vocês vão olhar, perde aí ou melhor ganha, né, uns minutinhos, olha se realmente é tudo de vocês. Se for, vocês clicam em salvar tudo. Se não for, cliquem aqui para remover, para excluir. Aí quando você clica aqui, ele abre uma telinha dizendo se realmente que você quer excluir. Você exclui, tá? Para não mandar coisas que não são de vocês pro ORCID. Que seria muito desagradável se isso acontecesse. Tá? E tem uma coisa. Se o seu artigo está indexado no Scopus, no Publish, no Research ID, como eu disse, ele não duplica. Ele só vai aparecer fonte. Os do Google Acadêmico duplica. Por que duplica? Porque ele entende que você está fazendo uma conexão manual
E como fonte vai aparecer seu nome. Então, fonte, Rosimeire, Cristina, tá. O meu ficou duplicado. Ficou duplicado. Vai duplicar, porque ele não é uma base integrada, então ele vai duplicar. E depois é melhor mandar tudo do que correr o risco de perder alguma coisa. E depois, lá no ORCID, como ele fica por ano, do mais atual para o mais antigo, apesar de você conseguir mudar essa configuração, você classifica. Se você quiser mudar colocar do mais antigo para o mais novo, mas não faz sentido. Então, como ele vai colocar do mais novo para o mais velho, os artigos vão ficar juntos. E você vai excluir. Então, você vai ver que tem 2 artigos igual, arquivo igual, você exclui. O Google, ele traz, por exemplo, se o seu artigo está em português, ele traz. Se ele está o mesmo artigo em inglês, ele traz. Então, vai haver duplicidade. Depois, precisa limpar lá o ORCID, tá? Para ficar clean. E vocês precisam tirar as duplicidades. Não tem o que fazer. Mas, de novo, peque pelo excesso. Mande tudo e exclua lá no ORCID, que é mais fácil. Posso continuar? Eu pedi para... Você pode repetir a importação do arquivo? Posso, claro, vou voltar. Deixa eu... não sei, aqui não tem 2 televisão para eu poder acessar em tempo real. Então, ó, faça a conexão lá no Google Acadêmico, né? Clique no Google Acadêmico, entrem lá, mudem aqui para o formato Bibitex. É que eu falei, quem é da Unesp, que agora tem um e-mail do Gmail, pode ser que ele dê alguns caminhos para vocês clicarem para poder chegar nisso aqui. E aí vocês vão dando continue, né, Mary? Continuar. Vejam o nome de vocês. Em cima do nome de vocês tem uma setinha e o número de artigos que são de vocês. Cliquem nessa setinha. E aí vocês vão chegar aqui, nessa tela. Nessa tela, marquem os artigos de vocês. Em cima ele marca tudo. Peraí, vê se chega. Tá. O meu site não saiu. Como eu não tenho um currículo lá, eu não consigo, eu fico usando dos professores. Quando ele vem pedir ajuda, eu fico dando print na tela deles. Então eu tenho que catar uma cobaia para eu fazer isso. Daí aí eu alimento com essas telas. Eu vou fazer isso e eu alimento antes de mandar para vocês. Com essas telas que aparecem por conta dessa nova configuração do e-mail, do Gmail, da Unesp CGmail. E como aparece. Aí eu prometo que eu coloco aqui. Só preciso de um professor cobaia para eu dar print na tela deles. Que é uma coisa nova também. Ô, Darcila. Oi. Oi, Ana Cláudia de Araçatuba. Deixa eu te fazer uma Oi. pergunta. Isso daí você falou que a importação pro ORCID não é automático, né? Não, em nenhuma base não, de dados, só no Research ID. Sim. Que aí é automático. Na verdade, ele se retroalimenta, um alimenta o outro. Assim, era para ser automático. Quando a gente autoriza, o que eu entendia disso? Quando eu autorizava uma base a integrar com o meu currículo, eu entendo que ela deveria fazer isso automaticamente. Mas a prática tem mostrado que não é tão assim. Na prática, a teoria é outra, né? Aliás, a teoria na prática é outra. Então, na teoria, era para que toda vez que eu autorizo um Scopus, por exemplo, a integrar com o meu ORCID, quando caísse submetesse um artigo para uma revista que tivesse indexada no Scopus, ela deveria ir lá para o meu ORCID. Mas a prática, sabe, aqui o dia a dia com os nossos professores não tem mostrado isso. Se acontecer, bom, e eu volto a repetir, o pesquisador precisa cuidar, né, da vida dele. Então, de vez em quando, eu oriento que eles deem uma olhada lá no ORCID, façam esses comandos, porque depois que ele aprende, agora que eu estou ensinando demora, mas depois que a gente aprende, a gente faz isso em segundos, né? O professor chega, você fala, professor, entra aqui, clica aqui, faz aqui, fez, entra aqui. Depois que a gente aprende, que a gente tem a prática, fazer isso tudo que eu estou ensinando em 3 horas é bem rápido. Então, o professor aprende, que a gente está aqui capacitando, a gente não tem mais
Como vocês também não têm, a gente não tem perna para atender individual, então a gente atende as dúvidas. Mas não tem, as outras bases não têm me mostrado que é automático. Tem que dar esses comandos, tá? Tá bom, obrigada. Unesp, o repositório institucional, como eu disse, 905 docentes da Unesp já estão integrados, já autorizaram a Unesp, e o pessoal do repositório já está migrando todas as informações do repositório institucional, que lê, que vai nas outras bases de dados e pega, né? Por exemplo, tem uma publicação na escola, o repositório vai lá e pega essa publicação, né? E traz para o repositório já está alimentando o ORCID, primeiramente dos docentes. No futuro, que a gente não sei se é próximo, por conta da falta de gente, de funcionário, é para ele fazer isso com todos os pesquisadores. Caiu lá no repositório institucional, automaticamente passa para o ORCID, mas ainda não são de todos os pesquisadores que está acontecendo. Primeiro dos docentes. E ainda são só 905 que já... Eu vou mostrar depois uma fonte que já a Unesp já está alimentando o ORCID deles. Tá lá com o currículo do Google aberto, clique em meu perfil, minhas citações, pode ser que esteja em inglês, tá? Aí marca aqui do lado as suas publicações. Ele vai abrir o exportar. Clica exportar BibTeX. Quando eu clico em BibTeX, ele vai abrir o arquivo para mim. Eu vou clicar com o direito salvar no meu desktop, onde eu queira. Salvo no meu computador. Retorno lá no ORCID. Clico em adicionar trabalho. Conectar BibTeX. A gente já estava lá. Escolho o arquivo, que é lá o meu, que salvou com o nome de citation lá na minha área de trabalho. Vai aparecer no ORCID assim para mim. Excluo o que não é meu, ou salvo tudo. Se for tudo meu, eu salvo, clico em salvar tudo, ele tem essa possibilidade. E aí, todas as minhas publicações que estavam lá no Google Acadêmico, vêm aqui para o ORCID. Bom, isso aqui também me deu trabalho essa semana, porque até falei com o Breno, pedi um help. O que era esse tal de archive, não sei se nem se é assim, eu sei que ar é de archive, não sei se é assim que pronuncia, mas pouco que a gente leu, que a gente conseguiu entender, é que isso é uma plataforma Open Access, que os pesquisadores, principalmente na área da matemática, da física, da ciência da computação, da biologia e da estatística, depositam os trabalhos deles. Não publicou em nenhuma revista, eles vão e publicam nessa plataforma, tá? E essa plataforma, a gente entrou, tem vários trabalhos lá, ela é bem famosa no meio, então quem trabalha com essas áreas, se forem questionados, é isso. O endereço dela é esse aqui, archive.org. Então, existe agora a possibilidade de alimentar o ORCID com esse arquivo. Se já não puxou, se ele já não puxou das bases integradas, se já não puxou lá do Google Acadêmico, existe esse jeito também de adicionar. Então, é do mesmo jeito, vai em adicionar trabalho, clique em adicionar archive, coloque o número que a plataforma dá e que o pesquisador, claro, ele tem, porque o artigo é dele, e clique aqui, tá? Para adicionar os detalhes. Aí ele vai abrir essa tela, tudo que estava lá já é automaticamente alimentado aqui, o pesquisador não precisa fazer nada, ele só confere e ele adiciona a lista, tá? Isso é um outro jeito. Também, se não apareceu no Crossref, não apareceu de jeito nenhum o artigo, ela pode adicionar com o DOI. Do mesmo jeito, adicionar trabalho, adicionar DOI. Coloca o número do DOI aqui, tá? Clica lá no ver os detalhes, ver se é dele mesmo, tudo. Concordou? Adiciona a lista. Adicionar o PubMed. A PubMed, ela dá um número. Eles chamaram aqui de PMC, mas quando você entra na PubMed, aparece PMD aí, que é o número que a PubMed dá para os artigos.
do mesmo jeito, adicionar trabalho, adicionar PubMed ID, coloca o número, esse número que a PubMed dá, vai lá em ver os detalhes, ele abre a tela já toda preenchida, ele puxa automaticamente lá da PubMed, né? Aí se realmente está certo, é aquilo mesmo, clique em adicionar lista, igual lá nos outros. Tudo bem, o professor olhou, tem coisas que não foram de jeito nenhum, nem pelo Google, nem pelas bases integradas, ele consegue fazer a conexão manualmente. O que provavelmente não está aqui? Capítulo de livros, apresentação de congresso, tudo o que não está na internet, o que não tem endereço na internet, provavelmente não vai aparecer no ORCID, precisa fazer a conexão manual. Tese, se ele quiser colocar lá as bancas que ele participou. E aí, gente, o ORCID, como eu falei, ele é muito mais limpo. Não tem que ficar enchendo de coisas, que nem lá no Lattes, que preenche isso, coloca aquilo, coloca quais são todos os autores daquele trabalho. Ele não é assim. Ele indica. E, diferente aqui no Brasil, que mesmo a gente falando que participou daquilo, a gente tem que ficar provando. Às vezes você tem que entregar o Lattes com todos os certificados para provar que realmente você fez aquilo. Lá fora, não. A cultura é outra. Estou ficando rouca por causa, acho que, do ar. E de tanto falar. O ORCID, ele indica, tá? E se você está dizendo que você participou, é seu, lá fora as pessoas acreditam. Né? Se eu falei que eu participei de um capítulo de livro, eu participei de um capítulo de livros. Entendeu? Então ele é muito mais limpo. Não precisa ficar enchendo um monte de informação. E aí, para vocês saberem, e o ORCID, ele comporta mais de 34 tipologias de trabalho. Então, por exemplo, eu sou escultor, eu quero colocar lá que eu esculpi uma peça que ela tem X de dimensão, é em 3D, ela comporta as várias tipologias. Então, lá no ORCID dá para ver quais são os trabalhos que dá para colocar aqui. Então, ele é muito simples. Eu clico do jeito que a gente estava fazendo, trabalho, adicionar trabalho, fazer a conexão manualmente. Quando eu faço isso, ele abre essa tela. O que tem asterisco é obrigatório. Os demais campos eu não me preocupo, tá bom? Eu escolho a categoria, são só 4 categorias aqui. Publicação, tal, trabalho acadêmico. Eu clico, eu escolho. Se for outro, eu clico outro, ele abre para mim, eu coloco o tipo do trabalho, o título, subtítulo, se houver, também não é obrigatório. A data da publicação, aqui não precisa preencher. Se vocês quiserem, em citação, faça a referência do artigo em Vancouver, porque não reconhece a BNT aqui. Se quiser, porque não vai aparecer lá no currículo, é para ficar guardado para vocês, né? Atrás do currículo de vocês. Oi? Eu vi que ele permite adicionar um título traduzido. Esse título traduzido, se, por exemplo, for um trabalho que foi publicado em português no congresso aqui no Brasil, seria o título em inglês esse trabalho? Ou eu coloco o título principal em inglês e coloco no título traduzido o título original em português? Bom, eu na minha opinião, se eu estou no Brasil e publiquei em português, eu acho que eu colocaria em português e depois traduzido em inglês. Agora, se ele foi publicado em inglês e tem um título em português, aí eu coloco em inglês e coloco o título traduzido em português. Eu acho que, na minha opinião, é isso. Vocês concordam? Não tinha pensado, mas para mim seria isso, entendeu? Título traduzido. Mas ele não é acho que ele não é... aonde você está vendo? Fica logo abaixo de título ali, tem como você adicionar um título traduzido. Ah, tá. Então, ele não é obrigatório, tá vendo? O que é obrigatório é o título. Aí eu coloco o que eu quiser aqui, em português ou em inglês. Depende de como a minha publicação, como foi publicado, entendeu? Se eu quiser, eu coloco, mas não vai aparecer lá na frente. Ele vai aparecer os campos que tem asterisco. Eu fiz um teste uma vez de preencher a citação aqui, ele não apareceu. Então, eu acho que a gente não precisa se preocupar com detalhes. Eu acho que é preencher o que ele está pedindo aqui. E, como eu disse, é uma indicação. Eu estou dizendo que às vezes eu nem... né, é um livro, eu faço parte
Eu escrevi um capítulo, então eu vou colocar como parte aqui, né? O livro não é meu, é parte de. Então eu vou colocar como parte aqui. Não preciso colocar os outros autores, não tem que ter essa preocupação. Então ele é bem simples. Preenche o que está com os asteriscos. Se quiser preencher as outras, eu acho que não há necessidade. Outro dia o professor estava preocupado que não aparecia o ISBN do livro lá. Não aparece. Se ele colocar em qualquer lugar aqui, não aparece. Não é uma preocupação do ORCID. A preocupação é dizer quais são as suas publicações. O que você publicou. Isso que é importante para eles lá, né? E é o que importa. Quais são as publicações do autor. Então, muito simples, sem se preocupar. Se quiser preencher todos os campos, fique à vontade, né? E aí adicione a lista. Dá para pôr idioma, dá para pôr país, mas não são campos obrigatórios. Então, adicione a lista, você pode colocar quantos trabalhos você quiser. Se você quiser pegar todas as produções lá do Lattes que não vieram para cá, participação em banca, congresso, coloquem, tá? Lembrando sempre, se fazendo a pergunta, o que é importante, colocar coisas muito velhas é importante, porque depois outra, se eu for lá nos meus websites e eu clicar lá, eu faço uma ponte com o meu Lattes. Então, se alguém quiser ver o meu Lattes, ela clica lá e vai lá pro Lattes, né? Então, é um jeito de fazer essa conexão com o Lattes, tá bom? Do que deixar o currículo todo poluído, na minha opinião, e pela experiência que eu tenho tido com o ORCID. Tá bom? Então, feito isso, esses são os jeitos de colocar os artigos lá no ORCID. E aí, como eu disse, pode ser que apareça duas fontes, tá bom? Então, se o seu artigo está indexado em mais de uma base de dados, ele vai aparecer várias fontes aqui, ó. E eu posso escolher a fonte preferida, excluir uma das fontes ou deixar. Na minha opinião, eu não excluiria. Por quê? Eu só excluiria os que forem do Google Acadêmico, que aparece meu nome lá como fonte. Porque se ele está no Google e está duplicado, eu excluo. Por quê? Porque é até bom, às vezes o pesquisador quer saber onde é que o artigo dele está indexado, ele consegue saber aqui, certo? Então, eu, na minha opinião, eu não excluiria. Mas eles precisam saber que dá para excluir se quiser, tá? E aí, como eu disse, a Unesp, ela já está aparecendo como fonte para alguns docentes. A gente já atendeu o docente aqui, né? Que aparece fonte, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Se, de repente, em algum momento da minha vida, eu fui lá e alimentei, eu terminei meu mestrado, fui lá e coloquei, que eu terminei meu mestrado, vai aparecer Darcila como fonte. Aí a Unesp vai e pega meu mestrado e traz essa informação para o ORCID. E aparece o Unesp como fonte. Eu deixaria a Unesp, que sem dúvida nenhuma, ela é mais confiável que eu. Ela é uma fonte confiável. Então, se o arquivo está duplicado, eu deixo a Unesp e tiro a fonte que aparece o meu nome, tá? Na minha opinião, claro, deixem a Unesp. Não vai aparecer pra gente ainda como pesquisador, mas para o docente já está aparecendo. Então, aparece o nome do docente como fonte e a Unesp. Então, a minha sugestão é que vocês deixem a Unesp, por ser a fonte mais confiável, tá? Uma coisa super importante, divulguem o seu ORCID. Como eu falei, dá para pegar o QR Code e colocar lá no painel da sua apresentação. Eu coloquei lá no começo do meu trabalho o endereço do ORCID, nas minhas apresentações como professor, ou vou para algum lugar, vou fazer uma apresentação, eu divulgo o meu ORCID. Ao solicitar financiamento, eu vou ter que informar. Dá para colocar no Facebook, que eu coloquei para fazer uma graça. Nas assinaturas de e-mail, vocês vão lá em configurações lá do Google, coloca na assinatura de e-mail ou o endereço ou o código QR Code. Se você tem uma página pessoal, pega esse HTML ou o endereço, coloca lá. Daí eu vou ter que informar, não vai ter jeito para as revistas que pedem na hora da submissão, né? Entre outros. Então divulguem o ORCID de vocês.
E aí teve gente que não conseguiu ler o QR Code, mas quem tem celular mais potente, tal, tem baixou o app lá do leitor do QR Code, a pessoa vai chegar no seu pôster, vai chegar na sua apresentação, vai colocar lá na frente e vai ver todo o seu currículo, tá? Quando a gente submete para uma revista, é com essa carinha que vai aparecer o nome do pesquisador, na frente o íconezinho do ORCID, então quando clica aqui, vai abrir. E aí o que a gente fala aqui? Seria muito desagradável, né, um pesquisador mandar para uma revista bem conceituada, com um fator de impacto alto, e aí o pesquisador, sei lá, em qualquer lugar do mundo, clica, aparece só o e-mail, só o nome do professor, do pesquisador, vazio. É bem desagradável. Então a gente está fazendo uma campanha aqui, nós queremos que 100% do campus tenha um currículo ORCID, tenha esse currículo atualizado. Nós demos cursos, e se não fosse importante, as outras universidades não fariam tanto lobby, porque a gente recebe e-mails, fulano, universidade tal, capacitou, tem sei lá, 15 mil pesquisador com cadastro no ORCID, porque isso dá visibilidade para a instituição, e a gente não vai mais perder citação, a gente não vai mais perder ranking. Então nós, bibliotecários principalmente, temos que conscientizar os nossos pesquisadores da importância, tá? Para não perder publicação, para que seja a publicação dele tenha visibilidade e para que a nossa universidade tenha visibilidade. Então, nós precisamos capacitar os nossos pesquisadores. Eu estou à disposição, se precisar ir em loco, aceito convites, eu vou, tá? Se a gente precisar repetir, se tiver dúvida, eu estou à disposição da rede. Espero de coração aqui as referências, né, que me ajudou a construir essa apresentação. Sueli, a irmã da Sula, agradeço imensamente. Ela foi uma mestra para mim, eu aprendi muito com ela. E toda vez que eu tenho dúvida, eu peço a ela. Então a gente troca informações quando ela não sabe, quando eu não sei. Quero trocar com vocês também alguma coisa que eu não falei e que vocês saibam. Se puderem contribuir, eu agradeço, né? Esse é meu contato. Se quiser mandar e-mail para mim ou me ligar, agradeço a oportunidade. Espero ter sido clara. Se tiver dúvida, tiver pergunta pela URL, estou à disposição.